Olá, eu sou o Germano, tenho 16 anos, jogo no Ceará e agora vocês vão conhecer minha história de vida. Germano é um menino que sempre foi um menino muito bom. Nunca vi o Germano com raiva, a não ser de mim, quando ele quer me teimar. Mas as outras pessoas, ele sempre foi um menino que sempre foi muito amigo. E assim, o que aconteceu com ele estava jogando, estava defendendo a camisa do Juazeiro. Inclusive, ele fez o gol da partida. E ele sofreu uma lesão que ele já passou por outras bem piores, mas houve essa fatalidade, que provavelmente foi a porta de entrada para uma bactéria que evoluiu de forma muito rápida. E em 3 dias, o Germano saiu de um campo de futebol onde ele jogou muito bem, ou seja, a saúde dele estava ótima, e ele acabou sendo entubado. Foi um momento muito difícil para a gente, porque realmente foi muito grave. E no meio de todo esse problema, a gente conseguiu aprender várias lições, tirar várias lições da história, e principalmente em relação às amizades. Lá no hospital, passou 4 dias em coma, né? Depois que ele foi para o apartamento, como ele entrou no hospital sem diagnóstico, então ele recebeu muitas medicações, de forma que quando ele saiu da UTI e foi para o apartamento, ainda no hospital, ele estava muito debilitado. Médicos amigos da gente chegaram para mim e disseram: Michele, não vamos arriscar, não vamos jogar fora a sorte que a gente teve do Germano ainda estar vivo. E, ao mesmo tempo, a recepção do hospital me ligou nesse mesmo dia, perguntou se eu era a mãe dele, porque a assistente social estava precisando modificar um pouquinho da regra do hospital pelo número de pessoas que queriam visitar o Germano, os amigos dele. O rapaz falou: olha, aqui eu estou fazendo 2 filas, uma para as visitas do hospital de modo geral e outra fila para quem vai visitar o Germano. Deus veio até aqui com a gente. E não é agora, na hora de colher, o que o Germano sempre plantou durante a vida inteira, que foi a questão dos amigos dele. E aí eu disse assim, pode autorizar todo mundo que está na recepção de subir. E todos subiram. Eu fiz até uma listinha para registrar quem ia chegando. Foram bem 2 folhas de papel ofício, frente e verso. E cada um que chegava dava um abraço nele, e ele ainda meio que desnorteado por conta de tanta medicação, ele não conseguia nem ficar em pé, por conta que estava muito frágil, mas ele abria os olhos e dizia: mamãe, ainda tem amigo meu? Eu disse: tem um bocado. E ele mesmo conta que isso aí foi uma força enorme para ele. No jogo que o Germano sofreu a lesão, o jogo foi um empate e eles foram para a semifinal desse campeonato. No jogo da semifinal, o Germano estava na UTI, estava em coma. E eu recebi uma foto do time, os meninos segurando a camisa dele. O técnico me falou na época que tinha feito a pré-eleção, né, que chamam. Juntou os meninos e disse assim: olha, eu quero que todos vocês corram nesse jogo pelo Germano, do mesmo tanto que o Germano sempre correu por vocês tudinho nos outros jogos. Então, depois dessa partida, ele falou para mim que se surpreendeu, que o time estava uma máquina. Ganharam de 4-0 e foram para a final. Quando chegou a data da final, o Germano já tinha saído do hospital. Ele foi para o campo, foi escalado, mas para ficar bem quietinho no banco. Na ocasião, ele chegou na emergência, era inclusive na época da Copa, né? E a gente fez os exames e mostrou que ele tinha uma pneumonia inicial, uma pequena pneumonia, né? Que algumas horas depois ela se estendeu, passou a ter uma pneumonia que se espalhou para os 2 pulmões dele, né? E isso fez com que ele tivesse que ir para a UTI, né? E algumas horas depois
ele foi entubado, né? Foi entubado e ficou em respiração artificial, né? No que a gente chama popularmente assim, né? Teve que usar medicações para manter a pressão, né? Entrou em coma induzido, né? E alguns dias depois, né? Com o trabalho da fisioterapia, né? Com o trabalho dos outros profissionais lá do hospital, ele conseguiu sair, né, desse processo infeccioso grave, que até hoje a gente não sabe a causa, né, não se isolou nenhuma bactéria especificamente, mas a gente acredita que foi tudo em função daquela pequena escoriação que ele teve da época do jogo, né. E assim, o que nos deu força, né, nesse processo todo foi exatamente a ajuda, né, da família nem se fala, né, mas toda a rede de apoio que a gente recebeu, né, de amigos, de pessoas que a gente sequer conhecia, que a gente tinha a menor ideia, né, da repercussão, né, assim, houve uma comoção muito grande, né, ele recebeu vídeos de jogadores profissionais do Flamengo, por exemplo, na época, né. E aí, Germano, aqui é o Gustavo Cuellar, jogador do Flamengo, queria te mandar um grande abraço, muita força, meu amigo, tamo junto. E de ídolos, né, que ele tem. Germano, aqui é o Paquetá, passando para desejar forças, que você tenha uma ótima recuperação e que tudo dê certo, valeu? Deus abençoe, tamo junto. Fala, Germano, tô passando para desejar melhoras a você, meu amigo, que Deus possa te curar aí poderosamente, viu? Um grande abraço. Que trouxe mesmo a força para a gente levar, assim, todo esse processo à frente e ter essa superação que ele teve, foi a ajuda, né, de todos, a fé, a torcida para que tudo desse certo, aquela corrente positiva, né, que fez com que tudo fosse superado. Só tenho a agradecer pela vida dele, pelo neto que eu tenho, pela pessoa que ele é. Muito caridoso, muito humano, só vê amor nas coisas. Eu também, como avó, só tenho que agradecer a Deus, a vida dele de novo, e que na vida dele ele faça o que ele sonha, né? Quer ser jogador. Então a gente repensou em vários fatores, por exemplo, questão de alimentação do Germano, né? A questão do preparo físico para ele. Então, de certa forma, essa história ajudou a gente a repensar em muitas coisas, inclusive ele em relação à alimentação. Então, depois disso, ele foi para um nutricionista esportivo. Continuou o trabalho com o personal, Marcelo Braga, um personal excelente, que vem com ele até hoje. E, a partir disso também, despertou nele o interesse de procurar o time dele de coração. E aí foi que a gente procurou saber quando seriam as avaliações, como seria o processo. Antes disso, ele se desligou do clube anterior, deixando as portas abertas. Ele passou por um processo seletivo bem criterioso, né, lá no Ceará. Foram 5 semanas, né, com avaliações diárias. Ao longo dessas 5 semanas só passaram 2 atletas, que foi o Germano e o Lorival. Ele é muito disciplinado, assim, ele é muito obstinado do que ele quer, muito seguro. E uma hora ele vai ter a oportunidade que ele pretende ter, né, que ele faça por merecer ter. Mas o mais importante é ele estar fazendo o que gosta e onde gosta, né? E com o apoio da gente, vamos seguindo o sonho. Como avô, o que eu tinha a dizer dele só é coisa boa. Esse menino sempre foi muito carinhoso comigo. Com todo mundo, mas comigo principalmente. Desde pequenino, quantas vezes ele dormiu aqui. Agora, como futebolista, eu acho que ele tem futuro sim. Eu não joguei bola não, mas eu entendo de futebol. Isso daí eu digo sem modéstia, eu entendo. E eu vejo a maneira como ele marca. O passe dele é um passe muito bom. E, sobretudo, o esforço, a dedicação, a seriedade com que ele leva esse negócio. Eu sempre digo, ele tem o comportamento de um profissional. E profissional sério, porque não é um daqueles, eu não vou citar nome, mas você sabe, alguns jogadores aqui que seriam grandes craques,
inclusive vestindo a tricolor e botou no mato. Eu acho que o Germano vai jogar bola. Eu não sei se ele vai para um time maior, mas o Ceará já é um time grande. Eu sou tricolor, mas eu respeito. Se ele for jogador só do Ceará, ele já terá feito uma boa carreira de futebol, com certeza. Ele assumiu comigo um compromisso, eu não sei se ele vai cumprir. Ele disse que depois que pendurar a chuteira, vai para a universidade. Aí, tudo bem. Ele tem um potencial enorme. Ele é de uma inteligência brilhante, graças a Deus. E é o meu companheiro de futebol. Ele sempre sobe, eu moro aqui em cima também, ele sempre sobe para ver as partidas comigo. Mas tudo que eu disser sobre ele já foi dito, então eu já não tenho o que dizer. Mas tem uma coisa que ele não disseram e eu acho básica. Quando ele teve aquele pé na cova, como a gente diz, né? E houve muita reza, houve tudo. Todas as crenças e todas as medicinas atuaram, mas Deus mesmo estava no comando. Porém, quando ele voltou a jogar, bem 3 meses depois, ele foi treinando até que foi jogar a primeira partida mesmo, pelo Juazeiro do Campeonato Cearense, eu acho que era sub-15 na época, não sei. Aí Michel disse a ele, se você fizer um gol, você tem o presente que você quiser. Graças a Deus ele tem uma condição razoável, eu podia dizer isso, desde que não fosse um automóvel. Aí ele disse, tu dá mesmo, dou. Pois eu quero comprar uma chuteira para o fulano de tal, um colega de time, que ele está jogando com a chuteira rasgada. Mas ele podia comprar o que ele quisesse para ele. Ele fez essa chuteira e fez o gol. Quando ele fez o gol, ele correu para o menino e disse, amanhã tu vai comigo no Iguatemi. Isso que é que eu vou fazer lá? O garoto nunca tinha ido a um shopping, para você ter uma ideia. Eu nunca fui lá, o que é que eu vou fazer lá? Se tu vai comprar, tu vai escolher uma chuteira que eu vou te dar. O cara não acreditou, tá frescando comigo. Tô não. E deu, quer dizer, esse é o caráter de Germano. Aí aos poucos eu fui ficando amigo de todo mundo. Como eu gosto lá, hoje em dia eu gosto de todo mundo. Todos gostam de mim. E nossa campanha no Cearense foi excelente, a gente só perdeu um jogo, levou 5 gols. Só que, como o nosso treinador fala, né, a gente podia ter jogado melhor. Tanto que a gente foi campeão, né, com a melhor defesa, o melhor ataque, fez 70 gols, se eu não me engano, e só perdeu um jogo, que foi contra o Anjos do Céu. Foi um alívio, principalmente por estar vestindo a camisa do Ceará, que é meu clube de coração, e por tudo que eu passei lá dentro, que eu fui crescendo aos poucos, e todos me ajudaram lá. E a única história que eu tenho para contar é de alegria, porque tudo que a gente vivenciou, hoje a gente acredita que foi praticamente um milagre, né? E esse milagre que foi presenciado por muita gente foi graças à fé e à superação que todo esse processo trouxe para a gente.